Olá, meu nome é Karine Ferreira e eu sou ginecologista e médica de crianças e adolescentes. Hoje nós vamos falar sobre violência sexual contra essa população. Eu vou trazer nessa aula alguns slides com muito conteúdo. O objetivo disso foi depois facilitar a consulta. Eu acho importante a gente ter acesso a alguns conceitos em sua íntegra. Então, qual é o conceito de violência sexual segundo a Organização Mundial de Saúde? É todo ato sexual, tentativa de consumar esse ato ou insinuações sexuais indesejadas, ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa através de coerção, independente da relação que se tenha com essa vítima. Pode ocorrer em qualquer lugar, inclusive no trabalho. Essa outra autora, ela traz também um conceito interessante de violência sexual especificamente contra criança e adolescente. Então ela fala que seria o envolvimento em atividades sexuais com essa população, né, de um adulto com essa população, nas quais haja diferença de idade, tamanho, poder. E aí, no caso, a criança ou o adolescente seriam usados como objeto sexual para gratificação do adulto. E aí ela essa criança e adolescente seria incapaz de dar um consentimento consciente por causa de desequilíbrio de poder, de força física ou de capacidade intelectual. Há vários tipos de violência sexual. O conceito de abuso se confunde um pouco com esse conceito de violência. E também o conceito de estupro, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o que seria o abuso sexual segundo a Unicef? É qualquer relacionamento interpessoal no qual a sexualidade é veiculada sem o consentimento válido de uma das pessoas envolvidas, implicando em violência psicológica, social e ou física. E por que eu destaquei esse válido e por que eu gosto desse conceito da Unicef? Porque nem sempre a violência ou abuso sexual ele acontece mediante força física. Às vezes é uma sedução, às vezes a criança ela chega até a concordar com aquilo que está se passando com ela. Mas a gente considera que esse consentimento não é válido porque ela não possui maturidade o suficiente para consentir realmente com aquilo. Os tipos principais de abuso sexual são intra ou extrafamiliar e a exploração sexual, sendo que aqui a gente não vai abordar a exploração sexual. Vamos lembrar então que violência sexual é um crime e a legislação brasileira ela é muito clara sobre isso. Ela tipifica os vários crimes de violência sexual. Um deles, o mais falado, é o estupro, e que seria constranger alguém de qualquer idade ou sexo, mediante violência ou grave ameaça, a ter a conjunção carnal ou a praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Então, antes o estupro era, para ser classificado como tal crime, tinha que acontecer a penetração. Era pênis, vagina. Então, meninos não poderiam ser vítima de estupro na antiga legislação. Se houvesse qualquer tipo de penetração ou sexo oral, mas que não tivesse a penetração vaginal, não era estupro. E a pena era menor, isso foi mudado. São agravantes desse crime. Se a vítima tiver alguma lesão grave, for menor de 18 anos e maior de 14, ou se resultar em gravidez ou morte. Por que se for menor de 18 e maior de 14? Bom, porque nos menores de 14 anos a gente considera estupro de vulnerável. Então a legislação brasileira considera assim que essa pessoa é incapaz de consentir com aquele ato sexual ou aquela atividade libidinosa. Temos que ter atenção, então, de acordo com tudo isso que a gente falou, esses conceitos e a legislação. Para acontecer uma violência sexual, não tem que haver obrigatoriamente um contato físico. Então, pode ser uma masturbação na frente da criança. Ela pode ser virtual, então pode acontecer, por exemplo, através de redes sociais, através do computador.
Não precisa ter uso de força física para que seja conceituado como violência. E como eu havia falado antes, pode ser com essa permissão aí, da criança. Quanto que é esse problema, que tanto que isso ocorre? As estatísticas são muito imprecisas. Um dos motivos é que é subnotificado. Então, a gente não sabe realmente que tanto isso acontece. Por que que é subnotificado? Porque as vítimas, as crianças e adolescentes, muitas vezes nem sabem, nem têm consciência que estão sendo submetidos a uma violência. Às vezes vão identificar isso só na vida adulta. Medo, culpa, ameaças da vítima e até das pessoas que convivem com aquela criança, por exemplo, a mãe ou algum profissional de saúde ou da educação, muitas vezes não denunciam. E quem comete o abuso? Na maioria dos casos, o abuso, a violência sexual é no contexto intrafamiliar. Então, em torno de 90% dos casos. O incesto, né? Então, seria cometido pelo pai biológico, irmão, tio, avô. Mas pode acontecer com abusadores de quaisquer grupos sociais, grupos culturais, econômicos, étnicos, inclusive grupos religiosos, como a gente vê muito na mídia. Também acomete vítimas de quaisquer classes sociais e etnias, todos os gêneros, inclusive meninos, mas é mais prevalente como vítimas meninas entre 7 e 14 anos, negras e pardas. E quando a gente deve suspeitar de uma violência sexual? Você está lá dando aula e aí quais pistas a gente tem? Então a gente tem pistas sexuais, por exemplo, uma criança que desenha órgãos sexuais além do esperado para o desenvolvimento da idade dela, chama muita atenção, é muito destoante dos colegas de classe. Apresenta comportamento sexual inadequado para a idade. Então às vezes estão as crianças brincando e ela brinca de simular um ato sexual. Ela mostra interesse não usual por assuntos sexuais, ela pede, principalmente adolescente, informação sobre modos de contracepção, e isso pode significar, inclusive, um pedido de ajuda. Outras pistas, um comportamento agressivo, perturbações do sono, isolamento social, diversas alterações de humor, de comportamento alimentar, medo de lugares fechados, para de confiar em adultos, medo acentuado de homens ou mulheres, exibições inapropriadas de afeto para com os pais, e principalmente na escola, o que chama mais atenção? Habitualmente, ausência escolar sem motivo, não quer participar de atividades físicas, tem resistência a se despir ou ser despido, e às vezes quando se despe, podem ser identificadas algumas marcas no corpo, lesões, hematomas, arranhões. Tem medo de voltar para casa depois da aula, não consegue concentrar, ou de repente perde o rendimento escolar, ou então gosta de ficar excessivamente na escola, assim, chega muito cedo, quer ir embora muito tarde, então vê na escola um lugar seguro, assim, longe daquela violência. Outras pistas, masturbação excessiva, vergonha excessiva, dificuldade de caminhar, doenças sexualmente transmissíveis, várias lesões na região genital, roupas rasgadas ou com manchas de sangue, sêmen. Temos lesões físicas gerais e lesões da região anal, e aí essas lesões estão disponíveis para vocês depois consultarem com calma. Aqui também as lesões genitais, que são mais difíceis de identificar pelo profissional de educação. E quais que são as consequências para a vítima e para a família? Então as consequências são individuais, são singulares para cada sujeito. Então não é que todo mundo que é vítima de violência sexual vai ter o mesmo desfecho, vai ter depressão, ou trauma, ou ideação suicida. Cada um vai elaborar aquilo de um jeito. Mas, no geral, as pessoas têm mais dificuldade de estabelecer novos vínculos, podem ter na vida adulta distúrbios da parentalidade e da sexualidade. E como abordar? O ideal é um trabalho em rede,
Vamos acolher a criança e o adolescente, a família, caminhar para os serviços especializados e notificar e comunicar ao conselho tutelar. Então, o professor, na prática, identifica alguns daqueles sinais, suspeita, ele pode conversar, trocar uma ideia com os colegas da escola, né, que vão fazer juntos uma análise mais aprofundada sobre aquele caso, fazer um contato com a família e articular junto com o conselho tutelar. Nem sempre o contato com a família vem antes dessa articulação com o conselho tutelar, porque muitas vezes é a família que é abusadora. A articulação com o conselho tutelar pode ser feita através de uma ligação, um relatório por escrito, e nas cidades em que não há conselho tutelar, a polícia ou a justiça, ela deve ser comunicada. Deve ser feita uma notificação. A notificação é o preenchimento de um documento oficial. Ele não serve para fins policiais. A notificação é uma comunicação para fins estatísticos e de políticas públicas ao governo. E depois o acompanhamento. Devemos lembrar que o profissional de educação não é policial, não é juiz, não precisa ter certeza absoluta de que aquela violência ocorreu. Então, os casos mesmo de suspeita já devem ser notificados. E aí, então, a gente tem o amparo legal. Aqui são recortes do Estatuto da Criança e do Adolescente que eu trouxe. Fala, casos de suspeita ou confirmação de tratamento cruel, degradante e maus tratos, eles devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Os dirigentes do estabelecimento de ensino, então, deverão fazer essa comunicação. E aí, em caso de não comunicação, o profissional ou a escola que por algum motivo se omite está infringindo a lei e cometendo um crime, que pode ter uma multa de 3 a 20 salários mínimos, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. E qual que é o papel da escola, então? É o equipamento social que mais se aproxima das crianças e adolescentes. Então, tirando a família, é onde a criança passa mais tempo e com quem ela tem mais proximidade. Então, é um lugar privilegiado para monitorar esse bem-estar e o professor é o principal ator, né? A escola também deve amparar o educador que identifica essa violência. A notificação deve ser feita junta, compartilhando responsabilidades. E a escola também deve promover medidas preventivas. Quando a gente omite essa notificação, tomar alguma atitude a partir da violência suspeitada ou identificada, o que pode acontecer? Além do crime, pode haver uma continuidade ou agravamento da violência com essa criança, culminando até com sua morte ou suicídio. A possibilidade de outras vítimas acontecer outras vítimas pelo mesmo abusador ou pelo abusado. Sabe-se que grande parte das pessoas vítimas de violência sexual, elas reproduzem esse comportamento, elas abusam quando elas são adultas. Não responsabilização do agressor e as punições para quem não denuncia. A gente vai prevenir, então, através de educação sexual, para os direitos, para o uso seguro da internet, altos cuidados. E aí tem-se uma fantasia, às vezes a gente vê muita gente temendo a educação sexual, fantasiando que é uma coisa, quando na verdade é outra. E a gente tem educação sexual, inclusive, para prevenção de violência para crianças pequenininhas de 0 a 3 anos. Esse Pipo e Fifi, ele está disponível online, é uma ONG, eles têm um manual sobre como fazer isso, e é super legal. Então aqui no cantinho vocês podem ver no slide uma das páginas de um livro que eles desenvolveram, como é que se trabalha isso nesse público. É claro que a gente não consegue aprofundar em violência sexual em 10, 15 minutos, e por isso eu vou sugerir algumas leituras complementares. As principais, então, e é um material muito legal que eu usei bastante nessa aula, estão disponíveis em PDF gratuito, só vocês digitarem o título no Google, vai aparecer lá, Escuta de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual.
e guia escolar de proteção à infância, caso vocês ainda não tenham tido acesso. Lá esse documento detalha direitinho assim, o que fazer em cada etapa, quem, quando e como comunicar, sugestões de oficinas com professores, com adolescentes, que são documentos bem legais. É isso por hoje, até mais.